Em 4 de novembro de 2004, a técnica veterinária de 31 anos, Tracy Kraling, estava trabalhando em um laboratório de pesquisa no Hospital Regents, em Saint Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. Ela estava trabalhando sozinha, usando um grande equipamento conhecido como autoclave para esterilizar equipamentos médicos. Este autoclave era uma máquina em que se podia entrar. Tinha o tamanho de um armário, com cerca de 1 metro quadrado ou 8 pés quadrados. Seu tamanho permitia acomodar grandes equipamentos, como carrinhos ou cadeiras de rodas, e também fazia com que os funcionários pudessem entrar na máquina para carregá-la e descarregá-la. No uso normal, os funcionários carregavam o autoclave com os equipamentos a serem esterilizados e fechavam a porta ao sair, iniciando o ciclo automático da máquina. Jatos de vapor de alta pressão eram direcionados sobre o conteúdo do autoclave, limpando e esterilizando completamente tudo ali dentro de todos os ângulos. Nesse dia, quando Tracy entrou na máquina para carregar ou descarregar o equipamento, a porta se fechou atrás dela. A máquina iniciou seu ciclo automático com ela ainda lá dentro. Não havia como abrir a porta por dentro e nem como ela se comunicar com alguém do lado de fora. Não havia nada que ela pudesse fazer para escapar. Ela foi gravemente queimada por jatos de vapor escaldante sob alta pressão. Seus colegas a encontraram na máquina mais tarde e ela foi levada ao centro de queimados do hospital, onde recebeu tratamento. Mas os ferimentos eram graves demais e ela faleceu no dia seguinte. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, OSHA, iniciou uma investigação e identificou vários padrões preocupantes. Os funcionários haviam percebido que a porta do autoclave se fechava de forma inesperada. Às vezes, abrir e fechar portas em salas próximas do laboratório gerava fluxo de ar suficiente para bater a porta do autoclave. Com receio de ficarem presos, os funcionários usavam um pedaço de madeira para impedir o fechamento da porta. A manutenção do hospital instalou uma trava para manter a porta aberta. Mas no dia da morte de Tracy, nenhuma das medidas de segurança improvisadas foi eficaz. Apesar de muitos funcionários relatarem preocupação com o autoclave após o acidente, não havia reclamações formais registradas. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional multou o hospital em $75 mil e observou que o autoclave deveria ter sido equipado com dispositivos de segurança, como uma barra de pânico para abrir a porta por dentro ou um botão de parada de emergência acessível do interior da máquina. Tracy foi lembrada como uma mulher forte e determinada. Ela deixou seu marido, Brad Kraling, com quem havia se casado apenas um mês antes do acidente. No dia 27 de julho de 2010, Wyatt Whitebread, de 14 anos, de Mount Carroll, Illinois, confessou algo para a mãe de um de seus amigos enquanto ela o levava para casa depois de saírem de uma pizzaria local. Ele não estava gostando do seu primeiro emprego remunerado. Ele ficou muito animado ao receber uma oferta de trabalho pago em uma instalação local de armazenamento de grãos. Mas agora, algumas semanas depois, ele estava achando o trabalho exaustivo, repetitivo e desagradável. Eu queria nunca mais ver outro grão de milho pelo resto da minha vida, ele admitiu. Mas ele não teria o descanso que desejava. No dia seguinte, ele estaria de volta à fábrica, trabalhando novamente, lidando com bilhões de grãos de milho. O trabalho de Wyatt e seus amigos, Alex Pacas, 19, e Will Piper, 20, era descer no silo. O milho em um silo de grãos na empresa Consolidated Grain and Barge, ali perto. Durante o processamento, o grão geralmente é armazenado em grandes silos ou depósitos, torres metálicas altas, circulares e sem janelas, cada uma podendo conter uma enorme quantidade de grãos. O produto é carregado nesses depósitos pelo topo, usando roscas transportadoras ou elevadores. Quando chega a hora de remover parte ou todo o grão, uma abertura na parte inferior do depósito é aberta e o grão flui naturalmente para fora. Às vezes, durante esse processo, blocos de grãos bloqueiam a abertura e interrompem o fluxo. Os trabalhadores têm a tarefa de descer sobre o grão, entrar no depósito e quebrar os blocos de grãos usando bastões ou pás.
Foi exatamente o que Alex, Will e Wyatt faziam na manhã de 28 de julho de 2010, quando o grão sob seus pés ficou instável. Em rápida sucessão, os três afundaram até os joelhos no grão e se viram incapazes de escapar. Em poucos minutos, enquanto o grão se movia, eles afundaram no silo e foram quase totalmente engolidos. Wyatt ficou submerso sob o milho. Tudo o que restava visível de Alex era uma mão e o topo da cabeça, enquanto Will, por enquanto, conseguia manter a cabeça acima da maré de grãos. Eles gritaram por ajuda e um supervisor que estava por perto correu para tentar ajudar. Em poucos minutos, os serviços de emergência chegaram ao local. Seguiu-se uma operação de 6 horas para resgatar os trabalhadores presos, envolvendo quase 200 pessoas e dezenas de veículos e equipamentos especializados. Foi um trabalho árduo. Alguns socorristas depois compararam o milho a concreto úmido, um material pesado e empelotado que era quase impossível de trabalhar. Devido ao calor do dia e à natureza exigente do trabalho, vários socorristas também foram hospitalizados por doenças relacionadas ao calor. Will, cuja cabeça permaneceu acima do milho, foi salvo pelo uso de um tubo forçado no milho ao redor de sua cabeça para evitar que mais grãos caíssem e o sufocassem. Isso o manteve vivo, mas sua extração levou horas, durante grande parte das quais ele ficou preso bem próximo aos corpos, sem vida de seus 2 amigos. De fato, Will foi o único a sobreviver ao acidente. Alex e Wyatt, sendo que este último era jovem demais para estar legalmente trabalhando dentro do silo, morreram sufocados minutos após serem soterrados. Mais uma vez, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional iniciou uma investigação. Neste caso, ficou muito claro o que havia dado errado. O aprisionamento em grãos é um problema conhecido e tira dezenas de vidas todos os anos. Montes instáveis de grãos podem engolir trabalhadores em segundos. O enterramento completo é frequentemente fatal, pois o material granulado exerce uma enorme pressão sobre o corpo humano. Andar sobre o grão é conhecido por ser um procedimento perigoso e deve ser feito usando um cinto de segurança e uma linha de vida. Mesmo assim, andar sobre o grão deve ser evitado, se possível, e qualquer equipamento que esteja drenando o grão deve ser desligado enquanto os funcionários estiverem dentro do silo. Neste caso, por conveniência e para economizar custos, nenhuma dessas medidas de segurança estava em vigor. Os 3 trabalhadores presos não sabiam que poderiam ser soterrados por grãos. Eles tinham ouvido do supervisor: controle o milho, não deixe o milho controlar você, mas não sabiam o que isso realmente significava. O aprisionamento deles no grão foi uma surpresa total. E, uma vez que começasse, havia muito pouca chance de sobrevivência para qualquer um deles. Em 20 de agosto de 2024, vários trabalhadores estavam em turno na fábrica de leite Avin, em Kakalur, Índia. Entre eles estava Kay Umarani, de 30 anos, um trabalhador contratado. Ela e seus colegas estavam envolvidos em seu trabalho habitual de pegar pacotes plásticos de leite de uma esteira transportadora e empilhá-los em grandes caixas plásticas prontas para o envio. Em determinado momento, enquanto Umarani se inclinava sobre a esteira transportadora, um longo chale que ela usava ao redor do pescoço ficou preso no mecanismo. Em segundos, ela foi puxada para a esteira transportadora. Logo, o cabelo dela também ficou preso. Seus colegas correram para desligar o equipamento, mas os corredores do local de trabalho estavam bloqueados pelas caixas plásticas com as quais eles estavam trabalhando. Eles não conseguiram alcançar nem Umarani, nem o botão de emergência da esteira a tempo. Umarani foi puxada de cabeça para dentro da esteira transportadora. Sofrendo ferimentos catastróficos na cabeça e no pescoço, ela morreu no local. Após o acidente, a produção na instalação foi suspensa e a polícia iniciou uma investigação. Um supervisor empregado na fábrica foi preso e interrogado, mas a administração da fábrica protestou dizendo que o acidente ocorreu em uma área considerada de baixo risco. Eles observaram que os procedimentos operacionais padrão proibiam o uso de chales como os que Umarani estava usando, mas que essa proibição não havia sido aplicada.
Também foi sugerido que a própria Umarani foi culpada por se inclinar demais para perto da esteira enquanto trabalhava. A partir de agora, todos os trabalhadores da instalação seriam obrigados a usar um jaleco abotoado e um boné para evitar que cabelos e roupas soltas entrem em contato com as máquinas. Umarani deixou o marido e 2 filhos. Representantes da família ainda estão buscando indenização pela perda desnecessária de sua vida. Em cada um desses casos, uma medida de segurança incrivelmente simples e óbvia, uma barra antipânico, um cinto de segurança, um casaco, poderia ter evitado uma morte horrível e desnecessária, se tivesse sido implementada antes que o acidente acontecesse.